O programa Momento Jurídico recebe nesta live de hoje a gerente de relação com o investidor da Icatu Vanguarda, Raquel Cunha, e Bruno Horowitz, sócio da empresa e responsável pelo setor de RI, que trata do relacionamento da Icatu Vanguarda com os investidores. No programa de hoje, nós vamos atender várias solicitações feitas pela nossa audiência e também por investidores, para que nossos convidados analisem o cenário econômico e financeiro neste momento de incertezas no país e de crise em todo o mundo. Estão conosco dois experts nesta área para conversarmos sobre essas questões. Bruno Horowitz ingressou na gestora do grupo Icatu em 2010. Iniciou a carreira no mercado financeiro na corretora em 2004. E no ano seguinte, na Companhia Vale do Rio Doce. Em 2009, foi convidado para estruturar a área de RI da Icatu Vanguarda. Bruno é engenheiro de produção formado pela PUC do Rio de Janeiro. Além disso, possui a certificação CFP, Planejador Financeiro Pessoal, e sócio da RI e RI da Icatu Vanguarda. Raquel Cunha é graduada em Ciências Atuariais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e cursa pós-graduação em Economia e Finanças na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. É responsável pelo atendimento de toda a região sul do Brasil, onde a Icatu Vanguarda e o Grupo Icatu possuem um longo histórico de atuação e reconhecimento. Ingressou na Icatu Vanguarda em 2018, na área de RI. Antes disso, entre 2012 e 2013, trabalhou na Icatu Seguros, na área de produtos de previdência. Atualmente, exerce o cargo de gerente de RI da Icatu Vanguarda. Lembramos que também estamos ao vivo no YouTube pelo canal do programa Momento Jurídico. A Icatu Vanguarda é uma empresa especializada na gestão de recursos com foco em clientes institucionais e vários perfis de investidores. Bruno Horowitz, como é desenvolvido este trabalho na Icatu Vanguarda? Bom, Rejane, vamos lá. A Icatu Vanguarda, o DNA da empresa foi sempre gerir recursos de clientes institucionais. A gente nasceu em 2002, no formato que nós somos hoje, nós nascemos em 2002, e na época a gente passou um bom tempo exclusivamente gerindo os recursos da própria Icatu Seguros, que é a seguradora cujo controlador, né, é o mesmo que o nosso. E quando você gere os recursos de uma seguradora, assim como você gere os recursos de um cliente institucional, um fundo de pensão, por exemplo, ou uma tesouraria de algum banco, você tem uma cultura, uma filosofia muito própria de gestão. Uma gestão que muito antes de você querer ganhar muito dinheiro, você quer minimizar o risco de você não cumprir com o seu objetivo, com o seu sonho, com o seu, né, enfim, com o compromisso que você tem no médio e longo prazo. E aí, a partir de mais ou menos 2008, 2009, a gente tenta trazer essa cultura, essa forma de fazer gestão de recursos para clientes institucionais, para os investidores tradicionais, as pessoas físicas principalmente. Um investimento que a gente brinca aqui, que não é um investimento que, né, de vender um sonho, que amanhã você vai investir hoje o dinheiro, amanhã você vai ter, né, um retorno maravilhoso, né, excelente. Não é assim que a gente acha que o investimento de médio e longo prazo deve ser feito. Então, essa cultura dessa gestão a gente chama de ALM, né, Asset Liability Management, que é você casar compromissos de curto, médio e longo prazo com uma carteira de investimentos que converse com esses seus compromissos. Então, a gente traz essa cultura, que é uma gestão super especializada, super moderna, super complexa, para o ambiente do investidor, pessoa física, não apenas para o investidor institucional. Sim. Bruno, como se dá o gerenciamento e a coordenação de atividades no trato com os investidores? Bacana, ótima pergunta, Regiane. A gente, graças a Deus, ao longo desses últimos anos,
nós crescemos, né? Hoje a Icatu Vanguarda tem aproximadamente 38 bi sob gestão. Então, esse crescimento, a gente sempre teve como um dos pilares aqui da Icatu Vanguarda ter um atendimento muito focado, muito próximo do nosso cliente, né? Transparência, proximidade, agilidade no atendimento. Bruno, qual o Vamos lá. volume de ativos que a Icatu Vanguarda tem sob sua gestão? Nós hoje temos aproximadamente 38 bilhões de reais sob gestão aqui dentro da Icatu Vanguarda, em diversos tipos de produtos, fundos, etc. Sim. Nós somos, hoje, só para o pessoal que está nos assistindo, hoje no Brasil existem aproximadamente 800, se não me falha a memória, o último número que eu tinha era alguma coisa como 800 gestoras de recursos no Brasil. E pelo último ranking oficial que existe no Brasil, que quem realiza esse ranking é a Ambima, nós estávamos entre os 25, 30 maiores gestores do Brasil aproximadamente, tá? E o volume de fundos? Nossa, essa é uma pergunta bem interessante. A gente deve ter, porque como a gente é uma casa que nós gerimos tanto fundos de investimento como fundos de previdência, que são veículos distintos, a gente deve somar hoje aproximadamente uns 200 fundos sob gestão, entre fundos de investimento e fundos de previdência. Sim, bastante significativo o número, né? Com certeza. Muita coisa, muita coisa. E as principais competências, Bruno? Eu acho que, né, o Grupo Icatu, né, aqui eu vou até misturar um pouco Icatu Vanguarda e Icatu Seguros, mas o Grupo Icatu, de forma geral, ele tem alguns pilares que, né, falam muito a respeito da história. Primeiro, acho que vale a pena o pessoal lembrar que o Grupo Icatu está inserido, de alguma forma, né, no mercado securitário, no mercado de investimentos, no mercado securitário desde a década de 30, né? Então, estamos falando de quase mais de 90 anos nesse ambiente. Então, coisas que nós damos muito valores aqui dentro primeiro, transparência, processos, cultura, né? Eu acho que essa parte de cultura é muito importante. O Grupo Icatu, eu sei que Sim, hoje sem dúvida. tá muito na moda você falar que uma empresa tem cultura, etc., mas nada melhor que números para a gente mostrar um pouco dessa cultura, né? Se você pegar hoje o CEO da Icatu Vanguarda, o Bernard Schneider, se bobear, deve estar nos assistindo aqui hoje, ele tem 20 anos de Icatu Vanguarda, né? Ele entrou como estagiário, hoje é CEO. Se você pegar o par, o Luciano Snell, que hoje é o presidente da Icatu Seguros, ele tem mais de 20 anos. O César Salt, vice-presidente da Icatu Seguros, diretor responsável por todo o atendimento da Icatu na região sul do Brasil, onde a gente tem uma presença muito forte, tem mais de 20 anos também de Grupo Icatu. Então, são essas pessoas que, com muito tempo de casa, conseguem transmitir de geração a geração a cultura que os controladores querem, né? Então, profissionalismo, seriedade, né? Na dúvida, a gente nunca faz alguma coisa que a gente não tenha certeza de 100%, muito focado em processos, muito focado em estabilidade, né? A gente não quer fazer nada para surfar algum modismo, alguma questão que esteja acontecendo no curto prazo. Enfim, são alguns dos valores, né, que a gente acredita e que a gente tenta transmitir de geração em geração aqui no Grupo Icatu de forma geral e na Icatu Vanguarda. Ó, chegou a Raquel aí. Tudo bem, Raquel? Vamos dar continuidade, então? Mas a próxima pergunta continua sendo contigo, Bruno. No aspecto da inovação e adequação às necessidades do mercado, o que existe de novo em termos de lançamento de fundos para investimento? Vamos lá, ótima pergunta. Eu acho que vamos voltar aqui um pouco no tempo, né? Quando a gente nasceu em 2002, o Brasil de 2002 era muito diferente do Brasil de hoje, né? Falando em termos de, por exemplo, mercado de capitais, o mercado de capitais há 20 anos atrás, quando nós nascemos, não era tão grande. O mercado de capitais no Brasil, ele se restringia praticamente à renda fixa. Então, a gente nasceu num ambiente onde o mercado de renda fixa era praticamente o único mercado né, que você tinha profundidade, que você tinha dinamismo, que você tinha capacidade de oferecer coisas interessantes. Conforme o tempo foi passando, conforme o Brasil foi desenvolvendo, o mercado de capitais se desenvolvendo, o investidor, pessoa física, se interessando mais pelo ambiente, a gente foi percebendo, né, a possibilidade de expandir a nossa atuação. Então, hoje a Icatu Vanguarda, ela tem praticamente, ela é como se fosse uma holding, né, uma gestora que tem 4 gestoras embaixo dela, né? Então, nós temos uma vertical que a gente chama de produtos de bolsa,
muito grande, muito destaque, principalmente numa estratégia dividendos, que a gente chama aqui na Icatu Vanguarda. A gente tem uma vertical de multi-estratégia, a gente tem produtos muito bacanas no ambiente de multi-estratégia, e aqui não são multimercados tradicionais como o investidor, principalmente o investidor pessoa física, está mais acostumado, né? Mas são outros produtos multi-estratégia. A gente, na vertical de renda fixa, um produto que a Icatu Vanguarda é especialista e de muito reconhecimento pelo mercado brasileiro, é a classe de crédito privado. A gente se tornou, se não o maior, um dos maiores gestores e de maior destaque no Brasil nessa subclasse de renda fixa, que é crédito privado. A gente tem sido um destaque quase que absoluto. E, assim, e de novo, né, por mais que crédito privado tenha se tornado uma classe de ativo muito demandada ao longo dos últimos 3, 4 anos, a Icatu Vanguarda faz gestão de crédito privado desde 2006. Então, de novo, mostra, né, um pouco da história, É tempo. da tradição que a gente tem fazendo gestão. E a última classe de produtos que a gente, né, criou aqui na Icatu Vanguarda, até pensando, né, como a gente está aqui, o Grupo Icatu existe há 90, né, sob o ambiente da família controladora, já existe há 90 anos, a gente quer estar por mais 90 anos aqui. Então, com certeza. Imaginando que o Brasil, né, no médio prazo, ele vai ter possibilidade dos investidores terem, que a gente chama de investimentos alternativos, né? O que são investimentos alternativos? São aqueles investimentos de liquidez menor, de prazo de maturação maior, né? Por exemplo, investimentos imobiliários, coisas desse tipo, participação em empresas, né? Que no mercado a gente chama de private equity. A gente iniciou ano passado, 2021, uma vertical de produtos imobiliários. Algo muito incipiente, né? Como tudo que a gente faz aqui de forma muito devagar, sentindo o mercado. A gente não tem pressa para nada. Então, a equipe que veio já está aqui com a gente há 1 ano e meio, super, hiper experiente, que já, parte da equipe já era do Icatu, né, nos primórdios do grupo. Então, tem também essa questão de cultura, tradição, entender como é que as engrenagens aqui rodam. Então, mas assim, de destaque para o mercado, eu acho que a gente pode falar, né, principalmente na parte de previdência, os produtos data-alvo, que é uma classe de investimentos que a gente acredita muito que no Brasil é muito pouco explorado. Acho que numa próxima oportunidade a gente precisa de mais tempo para explorar um pouco esse produto. É um produto, né, super conceituado no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, 2/3 dos recursos destinados à previdência hoje são investidos em produtos data-alvo. Então, acho que essa é uma classe de ativo que eu acho que vale a pena as pessoas, né, ficarem um pouco mais atentas. E na renda fixa, realmente, o crédito privado no Brasil, ele ganhou uma maturação, uma profundidade que realmente hoje tem uma capacidade muito boa de você fazer produtos de crédito privado com diferentes perfis, com diferentes características. E esse é um produto que a gente vem se especializando e lançando cada vez mais produtos nessa subclasse crédito privado. Ótimo. Raquel, tudo bem, Raquel? Tudo bem. Quais desses fundos que o Bruno comentou tem a melhor performance no teu entendimento e por quê? Bom, vamos lá. Eu acho que para falar de performance, eu não tinha conseguido escutar a live, mas acredito que o Bruno tenha falado um pouquinho do nosso perfil, que a gente não acredita em um produto milagroso. Então, por não acreditar em um produto milagroso, isso acaba sendo a resposta mais difícil da live. Por quê? Porque vai depender do objetivo final. Mas Sim. tentando trazer aqui para não ficar uma coisa muito distante, eu diria, por exemplo, mais de curtíssimo prazo para um recurso de emergência. Então, o que você deveria levar de fator decisório ali para a sua decisão? Porque eu acho que uma boa parte precisa começar, e quem está começando precisa se preocupar com essa reserva. Seria você ter previsibilidade no seu retorno, porque é um dinheiro que você pode precisar muito no curto prazo. Então, você precisa de liquidez. Se você precisa de liquidez, você precisa estar num produto que abra mão um pouquinho de rentabilidade, porque não existe milagre. Se você não tem um horizonte de longo prazo, você acaba prejudicando um pouquinho a sua rentabilidade, ou você está correndo risco assimétrico, tá? Então, você precisa também, para você entender se você está correndo esse risco assimétrico, analisar um pouco a carteira do produto. E aí, se não for você diretamente, porque você não entende, é seu corretor, é seu distribuidor, com quem você está fazendo essa consultoria de investimentos,
para você conseguir chegar no produto ideal. E aí eu usaria como referência, nesse caso, o CDI, tá? Que é muito comum a gente escutar sobre CDI, mas aqui na Icatu Vanguarda a gente usa esse tipo de investimento para horizontes de curtíssimo prazo, tá? Agora você vai para o outro extremo, que seria um recurso de uma pessoa, por totalmente diferente do que a gente conversou. Ela não precisa de liquidez, não na totalidade dos recursos, tá? Ela não precisa estar preocupada com as flutuações diárias, ela precisa estar preocupada com a direção. Então, assim, um produto que eu gosto muito e uso com esse horizonte de investimentos são os produtos incentivados, de infraestrutura incentivada. Por quê? Porque você já parte de uma largada de um produto com isenção fiscal, mas você também tem que sempre conhecer o risco que você está correndo. Então, quando você está investindo em um produto de infraestrutura no Brasil, você está financiando projetos de longo prazo. Então, você tem que estar com gestores que você confia bastante e mensure esse risco muito bem, porque você está financiando projeto, né, de saneamento, de portos, de diversos projetos que você não conhece a fundo. Então, o gestor tem que fazer toda essa análise para você. Apesar de não acreditar de um produto milagroso, particularmente esse é um que eu acho que, de certa forma, por o Brasil ser um país emergente de juros muito alto, a gente deveria, como ele tem o objetivo de entregar retorno real, ele acaba sendo o produto indicado para te proteger da inflação. E quando você tem um horizonte muito longo, se você não acompanha a inflação, você está perdendo o poder de compra, o seu poder aquisitivo. Tá? Então, assim, eu iria nessa linha. Perfeito. Mas a gente tem uma possibilidade muito grande com os investidores, ao ponto de entender perfeitamente, porque a gente tem uma grade extremamente extensa, de 207 produtos, se eu não me engano, 207 fundos. Então, a gente precisa dessa proximidade, tá? Para fazer a curadoria e conseguir entregar o melhor. Sim, pois o portfólio da companhia é amplo e bem diversificado. Raquel, como fazemos para acessar esses produtos? Bom, a gente tem 2 veículos, né? A gente tem a parte previdenciária, tem bem tradicionais. Então, a parte previdenciária, eu diria que vocês podem acessar em diversos canais, né? Como os distribuidores, corretores, na própria Icatu Seguros, e até em grandes bancos, tá? Por exemplo, o Banrisul tem a parte previdenciária, quem faz a gestão é a Icatu Vanguarda. Então, você tem diversos canais mesmo de investidores. Quando você vai para a grade de fundos de investimentos tradicionais, a gente também está em diversas plataformas e a gente também tem a nossa distribuição própria, onde você teria a grade mais ampla, acessa Sim. todos os produtos. O Bruno citou, por exemplo, existem alguns produtos de crédito que você só acessa via a própria plataforma da. Mas lembramos que o programa Momento Jurídico tem o oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Icatu Seguros, 30 e para toda a vida. Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe, de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar.
Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Mas, Bruno, continuando contigo, estamos vivendo um conflito armado no leste europeu entre Rússia e Ucrânia com implicações em todo o planeta. Aqui no Brasil, no mês de outubro, teremos a eleição presidencial. A par do cenário econômico influenciado pela realidade atual, como se configura a gestão da companhia? Cautela é um dos componentes do processo? Sem dúvida, cautela, realmente é um momento, né, assim, é impressionante, né? A gente não consegue ter um respiro, né? A gente passou por 2 anos agora bastante complicados, né? Tanto no ambiente pessoal para nós, né, da sociedade, como no ambiente financeiro, porque ele teve reflexos no ambiente financeiro. Quando a gente começava, né, a ver um pouco a luz no final do túnel, né, a chegada próxima ao fim da pandemia do Covid, a gente se vê diante de um conflito geopolítico com reflexos muito profundos no mundo, né? Não só de questões humanitárias, né? Poxa, isso aí eu acho que é o principal ponto, Sim, mas sem dúvida. impactos em alimentação, em energia, em fornecimento de energia, em fornecimento de alimentação, né? Para quem não tem acompanhado, né, os motivos pelos quais essa crise geopolítica tem esses impactos que eu falei agora, a Rússia e a Ucrânia, ambas são países produtores e exportadores, tanto de energia como de commodities agrícolas e, né, principalmente de agrícolas. Então, você pode criar problemas pontuais profundos de abastecimento, né? Então, não à toa a gente está vendo, né, dada essa restrição de oferta, os preços das commodities ligadas à energia, agrícolas, estão crescendo substancialmente em função dos investidores já entenderem que você vai ter uma restrição na oferta em função, né, dessas questões que estão, né, com essas restrições que estão acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Então, sim, a gente tem tido mais cautela aqui nas tomadas de decisão, mas foi o que eu falei para você, já como a gente acaba tendo produtos, né, de horizonte mais de médio e longo prazo, a cautela e os ajustes que nós fazemos, eles são muito mais marginais do que, né, uma mudança, né, muito brusca, né? A gente não acredita... Imagina que a gente aqui tem um transatlântico, né? Um transatlântico você não consegue, se ele está andando para cá, você não consegue da noite para o dia, para, né, um momento para o outro, fazer ele virar para cá. Você vai virando aos poucos, você vai fazendo pequenas manobras, né? Se o teu objetivo é chegar aqui na frente, ao invés de vir por aqui, você pode vir por aqui, um pouquinho por ali. Então, a gente faz pequenas manobras para se defender de um momento como esse. Então, por exemplo, algo que a gente vem fazendo aqui já desde o final do ano é aumentar a nossa exposição em títulos indexados à inflação no ambiente local, no ambiente Brasil, né? De novo, a Raquel explorou isso durante uma das perguntas dela. O Brasil é reconhecidamente um país de juros altos e inflação alta. Então, no momento como esse, né, que você tem uma desvalorização cambial muito grande, onde você tem uma pressão no preço das commodities, certamente, bom, a gente está vivendo isso, não preciso eu falar, mas a gente vai continuar vivendo com um ambiente de inflação alta e de juros muito altos, né? O Banco Central está muito próximo de terminar o seu ciclo de juros, mas provavelmente vai manter esses juros num patamar muito elevado. Então, você ter uma exposição um pouco maior em títulos indexados à inflação num ambiente como esse, parece fazer todo sentido. Então, as pequenas manobras que a gente tem feito aqui no nosso transatlântico tem sido aumentar um pouquinho a exposição em títulos indexados à inflação. Raquel, mais algum aspecto a ser destacado? Eu acho que a gente conseguiu, no tempo,
teve abordar um pouquinho da filosofia da casa, como o Bruno falou. A gente, como Icatu Vanguarda, faz quase 20 anos. Então, eu acho que, apesar de a gente olhar e enxergar um cenário desafiador, são nesses momentos que as maiores oportunidades também aparecem. E o que eu queria deixar de mensagem também, eu acho que é muito importante a acumulação constante, a disciplina, os aportes, porque aí você, por mais que a Icatu Vanguarda tenha a preocupação de criar produtos atemporais, quando você faz isso, você consegue diversificar muito, né? Você tem diversas cotas em diversos momentos de mercado, porque no final o que a gente está passando, a gente já passou algumas vezes, diversos anos de eleição, e no final o que importa é o retorno consistente, é a cautela, é a preocupação. Então, eu acho que... Aí, Bruno, você tem... Desculpa, Regiane, desculpa. Bruno. Eu acho que eu acabei te interrompendo, Regiane, acho que você ia falar alguma coisa, perdão. Não, eu ia perguntar se tu tens alguma coisa a destacar, por gentileza. Sim, eu ia complementar aqui o que a Raquel falou com o seguinte, eu acho que, né, canais como esse que a gente está falando agora são muito importantes para o momento que a Icatu Vanguarda está vivendo ao longo dos últimos 3, 4 anos. Né? A gente é uma casa muito tradicional, com histórico muito longo, mas que ao longo desses 20 anos a gente focou muito no investidor institucional, que são os investidores, né, mais maiores, e as pessoas ainda têm um certo, não sei se a palavra mais correta é preconceito, mas não estou encontrando outra no lugar dela, mas as pessoas... Essa palavra cabe bem. Elas talvez tenham a falsa impressão que a Icatu Vanguarda não é para elas. E a gente tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado uma mudança aqui de marca, de disposição, de comunicação, para as pessoas entenderem. Para mudar, né? Para a Icatu Vanguarda também é para você que está assistindo a gente. Não é assim apenas para os investidores institucionais. Então, né, se a gente atende investidores institucionais que são super cautelosos, demandam uma especialização muito grande, poxa, por que eu não posso atender a pessoa física que também está demandando isso? Né? A pessoa física, ela passou ao longo dos últimos anos, né, o tema investimentos pessoais, poupança, previdência, ele está muito em voga. Então, as pessoas estão se especializando. Então, se elas estão especializadas, tem que procurar coisas especializadas, boas, com tradição, com história, com performance. E, poxa, acho que, modéstia à parte, a Icatu Vanguarda consegue ocupar boa parte dessa lacuna. Então, era só esse recado também que eu queria deixar, que a Icatu Vanguarda é para qualquer pessoa pode investir na Icatu Vanguarda. Ok, perfeito. Nós agradecemos muito a participação de vocês nesta live do programa Momento Jurídico, Raquel Cunha e Bruno Horowitz, representantes da Icatu Vanguarda, que nos proporcionaram valiosas informações a respeito da economia e finanças. Muito obrigada. O Rogério Nochen, que é o diretor do programa Momento Jurídico, manda um grande abraço a vocês, extensivo ao César Salti, vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, nosso amigo e parceiro do programa Momento Jurídico. Muito obrigada a vocês, até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Uma boa noite e um abraço.